A melhor placa de vídeo para Full HD. Foi isso que você digitou ali na barra de pesquisa? Ah, não foi isso. Mas é isso que eu tô para mostrar para você. Qual que é a melhor placa de vídeo para Full HD? Na verdade, essa resposta, ela depende muito da sua pergunta, do para quê, para quanto. Mas se você perguntar provavelmente qual a placa de vídeo mais popular para Full HD, eu tenho aqui duas candidatas, RTX 4060 e RTX 5060. Na verdade, a 4060 já esteve ali na liderança, ou tá na liderança, ou tá brigando pela liderança, ou saiu da liderança, mas é uma das placas de vídeo mais populares que tem. A série 60 da NVIDIA é a série de placas de vídeo mais populares que tem para Full HD e isso não é à toa. A pergunta é, será que ainda compensa comprar uma RTX 4060 ou melhor é já ir para uma RTX 5060? Se você tiver numa RTX 4060, vale a pena fazer upgrade? Qual foi o salto de performance? Quais são as diferenças? O que tem tecnologia nova? Será que melhorou bastante os drivers depois do lançamento? Para essas e outras dúvidas, fica por aí, porque eu vou responder isso e mais algumas pegadinhas que não ficam tão evidentes olhando só o tamanho das duas placas. E obviamente não é de hoje, né? A série 60 é provavelmente a série de placas de vídeo mais populares, que tem mais conhecidas, e várias pessoas que nunca montaram um PC Gamer provavelmente vão cair nessas placas de vídeo. O motivo é que elas são placas que equilibram bem o custo-benefício para Full HD. Então elas trazem bons recursos, elas trazem boas tecnologias e elas são equilibradas ali na questão do preço. Não é a placa de vídeo mais barata que tem, principalmente na série 50, onde a gente tem a RTX 5050, tampouco são as mais baratas que tem no mercado, porque existem outras placas de outras gerações que inclusive são focadas para Full HD. Mas a série 60 é uma série muito conhecida, então as pessoas vão pela popularidade da própria NVIDIA para comprar essas placas. Mas será que você não está indo só atrás da galera, seguindo o fluxo e comprando a placa que todo mundo compra sem nem saber a performance? Será que faz tanto sentido assim essas placas serem populares? Bom, para a série 40 a NVIDIA mudou algumas coisas que não agradaram muito, como por exemplo a quantidade de... Sim, a gente vai falar sobre quantidade de VRAM. Se você é novo aqui, nós estamos falando sobre quantidade de VRAM desde que saiu a série RTX 40. Mas a NVIDIA resolveu diminuir a quantidade de memória de vídeo disponível para sua placa. Para você pode não fazer muita diferença se você não tem conhecimento, falar, mas qual a diferença de 8 para 12 GB? Eu nem uso tudo isso. A 3060 tinha 12 GB. Mentira, que eu vi o modelo de 6 GB, de 8, 6 não, pelo amor de Deus. Fala baixo que senão a NVIDIA escuta. Eu vi o modelo de 8 GB lá, então, esse modelo de 8 GB não era a RTX 3060 no lançamento, né? Ela foi uma versão cortada que saiu da GPU depois. A RTX 3060 tinha 12 e a 4060 veio para 8 GB. Com o lançamento da série RTX 50, a NVIDIA meio que seguiu do mesmo jeito. E a gente continua com 8 GB. Na verdade, pouca coisa mudou em relação a configurações mais básicas da placa. A placa tem mais CUDA cores, tem uma especificação um pouco mais parruda do que a série 40, mas ela continua na configuração de 8 GB de memória, PCI Express, dessa vez 5.0, mas continua utilizando apenas 8 lanes PCI Express. Eu não vou entrar muito na parte técnica, vou deixar para depois, mas é importante você ficar por aí e entender como que isso impacta, principalmente para você que está fazendo upgrade, você que está vindo de gerações anteriores, como que isso impacta no seu sistema, se vale ou não vale a pena. A gente saiu da geração Ada Lovelace para a geração Blackwell, então é uma nova geração, apesar de a NVIDIA estar utilizando tecnicamente a mesma litografia, o mesmo processo de fabricação dos chips. Então nós tivemos sim avanços, mas realisticamente a NVIDIA não mudou o processo de fabricação dos chips, foi mais um refinamento. Então não é exatamente um salto tão grande de uma geração para outra como a gente viu antes, apesar de sim ser uma geração nova. Aqui nós temos a RTX 4060 Dual da ASUS e nós temos a RTX 5060 TUF OC. E o TUF OC, a parte do TUF é importante porque é um modelo mais caro, mas também o OC de Overclocked. Esse é o modelo overclockado de fábrica. Que injusto, tá? Mas é que esse aqui também é OC. A Dual também é OC. Então os dois modelos não utilizam as especificações exatas do modelo de referência. O modelo de referência é aquele que a NVIDIA cria e coloca lá as especificações que todo mundo tem que atender. Então os resultados que vocês vão ver aqui não são exatamente o que você pode encontrar em modelos mais baratos, mas a diferença é muito pequena. Varia ali na casa dos 3, no melhor dos cenários, uns 4%. Esse overclock nos dois modelos é um overclock bem simples, mas é muito bom a gente deixar isso claro. E aí você se pergunta, quais são as diferenças entre as duas gerações? Bom, as diferenças mais relevantes estão relacionadas às tecnologias que são suportadas por essas placas. Nomeadamente, nós tivemos incrementos aqui em relação às tecnologias encoder e tudo mais, mas especificamente o que a gente teve da 5060, comparado aí com a 4060, é a implementação do DLSS 4, ou os recursos do DLSS 4, porque tem muita gente que confunde,
fala, nossa, mas essa é DLSS 3, essa é 3.5, essa é 4. E na verdade a versão do DLSS ela é suportada por todas as placas de vídeo da NVIDIA. O que muda é qual o nível de recursos que é suportado por cada geração. A série RTX 50 suporta todos os recursos do DLSS 4, ou que chegaram com o DLSS 4 ou 3.5, sei lá, foi uma bagunça esse negócio, mas que tem na última iteração, que é basicamente o Multi-Frame Generation. E meio que é isso aí. Se for pra eu citar o que é mais relevante, é o Multi-Frame Generation, que é aquela tecnologia que basicamente gera quadros a partir de quadros futuros ou de quadros que estão sendo renderizados. Então, é um quadro criado por inteligência artificial que não traz performance, mas traz fluidez. E sim, ao custo de um pouco de latência. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero principalmente mostrar pra vocês a performance, porque a dúvida que a galera tem é, se eu já tenho uma 4060, eu faço upgrade pra uma 5060? Se eu tô pensando em comprar uma 4060, eu faço upgrade? E a melhor resposta que eu posso dar é mostrando a performance pra vocês. Eu testei aqui na nossa bancada com um Ryzen 7 9800X3D, ele é refrigerado ali por um H150i da Corsair, tá numa placa-mãe X870E, com 32 GB de memória Corsair Dominator 6000 MT, um NVMe Corsair de 4 TB, uma fonte Corsair HX 1500i de 1500 watts, e elas foram testadas em condições iguais. Aí você fala assim, pô, mas um 9800X3D, quem é que vai rodar essas placas com 9800X3D? Pois é, aqui a intenção não é mostrar no seu setup se faz sentido, mas quando que as placas conseguem entregar de performance, quando elas não têm limitação de CPU. A gente não vai testar aqui em configurações tão baixas a ponto de o CPU ser o máximo limitador, mas, por exemplo, se você tiver um Ryzen 5600, um 5 12400F, você já vai encontrar gargalo. Então, meio que não faria sentido. Mas eu vou abordar isso no final, porque também é bem importante, você vai entender como isso encaixa dentro de um setup mais realista para essas placas. Os testes foram realizados em Full HD, nós testamos em diversas configurações, testamos com DLSS, com Ray Tracing, com Frame Generation, para você entender o que isso significa na performance das duas placas e também na fluidez que pode ser gerada. E nós testamos aqui em diferentes motores gráficos para apresentar as diferenças quando muda de um jogo para o outro, mas não só do jogo, mas do motor gráfico. Começando pelo Alan Wake, aqui a gente rodou no preset PlayStation 5 qualidade, que é um preset criado aí pelo Hardware Unboxed, que ele reproduz a qualidade visual do PlayStation 5, mas é claro que você vai estar rodando aqui no PC Master Race com muito mais FPS do que no PlayStation, bem mais de 30. Aqui a RTX 5060 fez média de 91 e mínima de 76, contra uma média de 68 e mínima de 58 da 4060. Uma boa média da 5060, considerando que a gente está rodando nesse preset aqui no Alan Wake. As mínimas ficam bem próximas dos 60, então tá bem aceitável, mas a 5060 roda com uma folga bem maior. O ganho de performance da 4060 para 5060, né, foi de 34% na média e 31% na mínima. O que é bastante coisa, né? Não chega a ser, sei lá, os 50% que a gente já chegou a ver em saltos geracionais aí, mas é um ganho considerável, principalmente se a gente pensar que não montou litografia, né? Agora com o mesmo preset, só que utilizando o Ray Tracing. Aí utilizando o Ray Tracing, nenhuma das placas consegue rodar acima dos 60 FPS, mas a 4060 sofre para rodar até nos 30, ela faz média de 32, mas mínima de 22, enquanto que a 5060 faz média de 41 e mínima de 32, o que significa que você pode manter assim, sem nenhum tipo de upscaling e travar ali nos 40 FPS ou nos 35 FPS e ter um gameplay muito estável, ou senão você pode usar outras técnicas que eu já vou mostrar para vocês. O salto aqui foi de 28% na média e 45% na mínima, então a 5060 teve um ganho aí, né, de 45% em relação à 4060, o que foi um ganho considerável, principalmente na estabilidade no gameplay. E como eu falei, você pode travar o FPS ou você pode tentar recuperar esse FPS do Ray Tracing utilizando o DLSS. Aqui a gente utilizou o DLSS no modo qualidade, o que é bem seguro hoje para Full HD, você pode forçar a mão bem mais no DLSS por conta do modo Transformer, né, que melhorou aí a qualidade final da imagem, e utilizando no modo qualidade, a 5060 fez média de 66 e mínima de 52. 4060 fez média de 52 e mínima de 38, ou seja, ela faz a média da mínima da 5060. Então assim, é um gameplay que já é bem mais estável na 5060, você já consegue chegar próximo dos 60 FPS. Claro que nas duas você pode forçar mais ali, né, a agressividade no upscaling, você pode colocar um DLSS no modo balanceado, no modo até performance e conseguir mais FPS, mas a diferença entre elas deve se escalonar, então você vai tipo ganhar performance na 4060, mas também vai ganhar na 5060. E aqui o salto da 4060 para 5060 foi de 27% e na mínima foi de 37%, de novo um ganho maior ali nas mínimas. Depois que você já tiver, inclusive na média das duas placas, tanto na 4060 quanto na 5060, você pode ativar o Frame Generation para dar mais fluidez. Lembrando que ele não corresponde à performance, mas ele traz uma fluidez, principalmente em casos como esse que você já está limitado ali na sua performance. Aqui a 5060 teve ali um Frame Generation com 113 FPS e a 4060 87 FPS. O ganho de novo foi na casa dos 30 FPS mesmo no Frame Generation, se a gente comparar aí a 4060 para 5060. Partindo agora para Call of Duty Black Ops, a gente está utilizando aqui o modo multiplayer para teste, para chegar o mais próximo possível do modo Warzone, mas o Warzone ele vai mudando de temporada para temporada, né?
E a 5060 teve a mesma performance da 4060. Eu não vou nem dar o trabalho de passar os números, porque foi 114 contra 111, 85, 82. E aí 3% na média, 4% a mesma performance. Isso não é a primeira vez que a gente vê uma placa da série 50 ter a mesma performance da série 40. E isso parece estar relacionado a alguma coisa na arquitetura, porque o ganho praticamente não existe aqui. Você vai ter a mesma experiência nas duas placas. E se você utilizar o DLSS no modo qualidade, é a mesma coisa. Na verdade, tecnicamente, a 5060 até fica um pouco pior, 1%, mas isso aí é dentro da margem de erro, você não vai perceber nada. Então as duas placas entregando a mesma performance no Black Ops 6. É meio bizarro. Counter-Strike 2. O CS2, apesar de ser um jogo leve, ele também força em cima da GPU e a gente está utilizando o preset alto. A 5060 fez média de 359 mínima de 191 e a 4060 média de 292 e mínima de 163. Se você tiver numa 4060, o salto de performance vai ser de 23% na média e 17% na mínima. Você vê que em números absolutos até parece bastante coisa, mas percentualmente não é tanto assim, 23%, 17% na mínima. Mas para quem joga mais competitivo, eu não sei se faz diferença. Faz diferença para você? Deixa aí nos comentários. E quando for comentar, já deixa o like ali no vídeo também. A gente testa aqui também com o mesmo preset, utilizando o FSR para upscaling, e aí a 5060 faz média de 425 e mínima de 252. A 4060 faz média de 355 e mínima de 210. Aí deu uma diferença de 20% na performance em favor da 5060. Cyberpunk 2077, um jogo AAA bem pesado, e a 5060 consegue entregar uma excelente performance, média de 109 e mínima de 88. A 4060 não se sai mal, média de 79 e mínima de 67. Esse é um dos jogos que, se você tiver um CPU meio manco, você não vai conseguir ter essa performance aqui não. Um bom salto aí da 5060, né, se comparar com a 4060, o salto foi de 38% na média e 31% na mínima. Um bom salto aí, quase um salto geracional inteiro aí, né? E utilizando o Ray Tracing ainda no mesmo preset, né, no preset RT Ultra agora, 5060 média de 47 mínima de 38 e a 4060 média de 37 mínima de 30. Então ainda não é o suficiente para você rodar sem upscaling, mas o salto aí já foi de 27% de uma geração para outra, né? O que a gente pode fazer é utilizar o DLSS, e aí a 5060 consegue entregar a média de 74 e mínima de 60, que tá muito bom, porque daí a mínima fica na casa dos 60 FPS. Já a 4060 faz média de 60 e mínima de 49, uma diferença de 21% em favor da 5060. Um bom salto, diminui um pouco, mas a experiência na 5060 vai ser a perfeita, eu diria, porque acima dos 60 na mínima e bem mais de 60 na média. E isso utilizando o DLSS no modo qualidade. E como a gente já recuperou performance, a gente pode utilizar também o Frame Generation para dar mais fluidez. É um jogo que, apesar de ser um jogo de tiro em primeira pessoa, não vai afetar tanto assim, não é um jogo competitivo. E aí, utilizando o Frame Generation na 4060, você vai para 101 FPS e na 5060 para 125 FPS, um ganho de 24%. E se você quiser utilizar o Path Tracing, você pode ligar também o Frame Generation, e aí a gente vai ter uma média de 79 na 5060 e 65 na 4060. Esse daqui é sem você fazer grandes sacrifícios, né? Porque pro Path Tracing ele vai ser bem pesado. Se você for utilizar sem nenhum tipo de upscaling, sem nenhum tipo de Frame Generation, você vai ter uma média bem ruim. Se a gente tá com 80 na média, você pode chutar que a gente tá tranquilamente abaixo de 60 sem o Frame Generation. E claro, a 5060 tem um recurso adicional que é o Multi-Frame Generation. E o que isso significa? É que na 4060 você consegue gerar um quadro adicional aí para cada quadro real gerado pela placa de vídeo. E o Frame Generation ele vai juntar informações do quadro com o próximo e ele vai intercalar, inserir um frame no meio para você ter uma fluidez. Então, quando você mudar a imagem rapidamente, ele vai inserir um quadro ali rapidamente, né, para dar uma fluidez. A 5060 consegue inserir 2, 3 ou 4. O 2 a gente conta que é o Multi-Frame Generation normal, o 3 seria mais um quadro e o 4, 4 quadros. Nossa, 4 quadros de quadro num quadro do quadro. Você entendeu? Então, ele vai multiplicar isso por 4. E aí a gente tem aqui para vocês apreciarem, né? Então, você sai ali da 4060 65, na 5060 você faz 79 nas mesmas condições e você ainda pode multiplicar para 116 e para 147 FPS. É claro que tem uma penalização, né? Conforme você vai aumentando aí o Frame Generation, vai aumentando também a latência, né? Você está inserindo mais quadros no meio da geração de quadros normal, da fila de quadros, isso vai adicionar latência. Aí é só você medir, você pode usar a ferramenta da própria NVIDIA, né? De monitoramento para ver quanto que está aumentando a latência e para ver se está muito longe da latência que teria se você não estivesse utilizando nenhum Frame Generation. Às vezes, dependendo da quantidade de quadros e da taxa de FPS inicial, você consegue ter uma performance muito boa, mesmo com o Frame Generation. Você não vai ter um input lag tão grande assim. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, demora mais para falar o título que o resultado. 5060 média de 45 e
4060, média de 34 com mínima de 24 e mínima de 32 na 5060. Isso tudo rodando no preset Ultra. Nenhuma das duas consegue rodar esse jogo a 60 FPS. Mas a 5060 faz 32% a mais na média e 33% a mais na mínima. Se a gente partir para o preset Ultra com RT no alto, aí a 5060 faz média de 37 e mínima de 27. Assim, ainda dá para você rodar com uns 30 travado, com uma boa folga, mas não é exatamente a experiência ideal. A 4060 faz média de 28 e mínima de 20, o que é uma experiência idealmente de console. Ainda assim, a 5060 tem vantagem de 32% na média e 35% na mínima. O que você pode fazer para melhorar é ligar o DLSS, e ligando o DLSS no modo qualidade, a 5060 faz média de 54 e mínima de 39. Ainda não é o ideal. Mas a 4060 faz média de 42 e mínima de 31. Então a 5060 tá quase chegando no 60, ou seja, colocar um DLSS no modo equilibrado já vai chegar, enquanto que a 4060 provavelmente você vai ter que forçar mais a mão. A diferença ficou na casa dos 29% na média e 26% na mínima em favor da 5060. A gente ainda tem o Frame Generation, que em alguns casos vai ser a única alternativa que você tem, se você não quiser diminuir qualidade gráfica. E aí a 5060 faz média de 90 FPS e a 4060 média de 72, uma diferença de 25%. Fortnite é um jogo que eu acho que é competitivo. É competitivo? Não sei, comenta aí se é competitivo, eu não sei dizer. No preset alto, a 5060 fez média de 149, mínima de 118, e a 4060 média de 123 e mínima de 106. Um ganho de 21% na média, mas a mínima só 11%. Utilizando o mesmo preset alto, mas com DLSS no modo qualidade, a 5060 fez média de 181 e mínima de 134. A 4060 fez média de 157 e mínima de 132. Curiosamente, a mesma mínima. Não dá pra entender muito porque que a 5060 tem uma mínima tão ruim. Mas na média, pelo menos, deu um ganho de 15%. Horizon Forbidden West, aí um port do console pra gente ver como é que funciona isso. Aqui a gente tá rodando com um preset muito alto e a 5060 fez média de 71 e mínima de 58, que tá muito bom. E a 4060 fez média de 61 e mínima de 51, que tá ok. A média tá 60, a mínima tá abaixo de 60 neste preset. A diferença foi só de 16% na média e 14% na mínima. Se a gente utilizar o DLSS no modo qualidade, a gente consegue ganhar na média, mas a mínima da 5060 continua enroscada, não dá pra entender, ela não chega nos 60 FPS. Na verdade, ela cai um pouco dos 58 para os 55. Tá mais ou menos dentro da margem de erro, mas é um comportamento bizarro das placas da série Blackwell. E aí a 4060 tem a mesma mínima. Ela perde ainda na média, mas a mínima fica igual. Aí a gente vai ter que apelar pro Frame Generation. E com Frame Generation, aí a 5060 média de 120, mínima de 78, e a 4060 média de 98 e mínima de 73. Diferença de 22% na média, 7% na mínima. Indiana Jones and the Great Circle. Aqui, com esse preset, a gente consegue rodar o jogo com tudo no Ultra. 5060 fez média de 76 e mínima de 64, e a 4060 média de 71 e mínima de 62. O jogo é baseado em Vulkan, né? Então, curiosamente, a série Blackwell também não tem um ganho muito expressivo aqui, né? Média de 7% na média e 3% na mínima. Na mínima não dá nem pra considerar um ganho. E a gente não testou aqui no preset com Ray Tracing, porque nenhuma das duas consegue rodar, porque ela só tem 8 GB. Então você teria que diminuir muito a qualidade pra você sequer conseguir rodar. Mas eu tenho um jogo que eu tenho certeza que você estava esperando pra ver os testes. O Starfield. Pode ver que tem um pico ali, todo mundo assistindo. Mas é um motor gráfico diferente. E aqui a 5060 fez média de 57, mínima de 48. O jogo, além de ruim, é pesado. A 4060 fez média de 48, mínima de 40. Brincadeira, Bethesda. É muito legal o jogo. Ele só é incompreendido. Diferença de 19% na média, 20% na mínima, as duas rodando abaixo dos 60 FPS. Nem com a nova geração você consegue rodar com tudo no Ultra nesse jogo. E aí você precisa utilizar o DLSS. E aí você ganha um pouco de performance na média e na mínima um pouco também. 66 de média para 5060, 54 de mínima. A 4060 fez média de 55 e mínima de 46. O que é ruim. Nas duas, na 4060 é só pior. Diferença de 20% ali, na média 17% na mínima em favor da 5060. A gente vai ter que apelar pro Frame Generation finalmente, né? A gente pode obviamente forçar a mão ali no DLSS, mas utilizando a mesma configuração e agora com Frame Generation, a 5060 fez média de 109, mínima de 87, a 4060 média de 88 e mínima de 69. E é isso que você precisa fazer para rodar esse jogo legal. Ganho de 24% na média e 26% na mínima para 5060. Star Wars Outlaw, outro jogo AAA aí também bem popular, né? A 5060 fez média de 51 e mínima de 41. A 4060 média de 41 e mínima de 34, o que se resume a não bom para as duas. As duas não conseguem rodar no Ultra acima dos 60 FPS, nem perto dos 60 FPS. Mais perto foi a 5060. Ainda assim, a diferença é de 21% na mínima e 24% na média. Utilizando o DLSS qualidade para tentar recuperar um pouco dessa performance, a 5060 finalmente consegue fazer 69 FPS na média, o que é muito bom, mas a mínima continua baixa, 52 FPS. Tá um pouquinho longe do ideal. A 4060 faz uma média perto do ideal, que é 58 FPS, mais a mínima de 45. Eu diria que para ambas as placas você vai ter que ou diminuir a qualidade ou forçar mais no DLSS. A diferença foi de 19% na média e 16% na mínima. E se você quiser manter esses presets, você ainda até consegue rodar com mais FPS com o Frame Generation. A 5060 fez 114 FPS, a 4060 96 FPS, ganho de 19% aí para 5060.
The Last of Us Parte 2, aqui utilizando o preset muito alto em Full HD, a 5060 fez média de 97, mínima de 82. 4060 fez média de 79, mínima de 67. Uma boa média e mínima para as duas, dá para você jogar tranquilamente, mas a 5060 faz 23% mais na média e 22% a mais na mínima. Utilizando o DLSS você melhora para as duas, a 5060 fez média de 113 e mínima de 96 e a 4060 faz média de 97 e mínima de 81. Então as duas conseguem rodar muito bem o jogo. Você ganha aí, né, 16% na média e 19% na mínima com o DLSS, sem o DLSS na casa dos 23%, se sai de uma geração para outra. E a conclusão disso tudo é que você consegue um ganho de performance saindo da 4060 para 5060. A questão é quanto você ganha de performance. Bom, eu vou mostrar para vocês na média aqui, né, comparando os 11 jogos que a gente testou aqui, sem Ray Tracing, sem DLSS, sem nada disso. Somente a performance bruta nos jogos. E aí, nesse cenário, a 5060 fez média de 111 e mínima de 80 e a 4060 média de 92 e mínima de 69. Teve gente falando, mas não é justo porque teve jogo que fez mais. Sim, mas teve jogo que fez menos também, né? Isso aqui é realmente uma média global de todos os jogos que nós testamos aqui. E o ganho de performance de uma 4060 para uma 5060 no geral foi de 21% na média, o que é ok, mas 16% na mínima, que é menos ok. Se a gente comparar os jogos em Ray Tracing, pegando os 3 testes em Ray Tracing que a gente fez aqui, a 5060 fez média de 42 e mínima de 32, o que eu diria que é ok, porque são os testes sem o DLSS, sem upscaling, sem nada, e a 4060 fez média de 32 e mínima de 24, o que é ok também, considerando a placa, mas já é abaixo de uma média aceitável, né, dos 30 FPS. E aí o ganho foi de 31% na média e 33% na mínima. O consumo da 5060 para 4060, curiosamente, a diferença foi bem pequena, né? O consumo aqui do sistema, né, como um todo, foi 288 watts com a 5060 e 274 com a 4060. Uma diferença de só 5%, lembrando que esse é o consumo do sistema como um todo. Em relação à temperatura, não dá exatamente para comparar as duas, porque uma é triple fan, outra é dual fan, uma é tough, outra é dual, né? Esse daqui é o modelo de entrada da ASUS, esse aqui é o modelo intermediário, ou provavelmente até o topo de linha, né? Quando não tem um Strix ou não tem um Astral. Mesmo assim, em relação à temperatura, as placas se mantiveram muito próximas, 62 para 67 graus. A diferença é que elas têm curvas de fan diferentes, o nível de ruído vai ser, enfim, não é uma comparativa direta, só para você ter aí uma referência da temperatura. As duas são super frias, as duas são super silenciosas. Aqui você provavelmente vai ter uma margem maior para overclock, se você quiser brincar, e até para você rodar com um nível de rotação das fãs mais baixo. Mas voltando aqui nas médias, e aí, compensa ou não compensa? Bom, 21% de ganho na média não é exatamente aquele super ganho geracional. É mais do que a gente já viu, é mais do que um refresh, mas é menos do que um salto geracional. Então eu diria que se você tá numa 4060, não dá para justificar o upgrade para uma 5060, exceto por alguns casos específicos. Se você quiser utilizar as tecnologias que são proprietárias específicas da série 50, que é o Frame Generation, na verdade o Multi-Frame Generation, que só vai ter nela. Mas claro, a gente tem que pontuar que depende muito dos jogos que nós testamos aqui. Isso aqui bate normalmente com a média, né, de salto que teve de uma geração para outra, de vários testes que foram feitos com jogos inclusive diferentes, cenários diferentes. E o caso é que num cenário global com vários jogos, você vai esperar na casa dos 20, 25% de ganho de uma 4060 para uma 5060, ou no caso uma 5060 em cima de uma 4060. Enquanto que em outros casos você vai ter a mesma performance, vídeo Black Ops 6, a mesma performance, ou um salto muito grande como em Cyberpunk 2077, vai depender muito do conjunto de jogos que você joga. Então não adianta só olhar isso aqui e falar, eu vi lá que dá tanto, tende. Varia muito de um jogo para o outro. Alguns outros pontos importantes que não vão estar aqui. Se você está com um sistema mais antigo e você está com um processador que provavelmente vai capar a performance e que já está tendo dificuldade de empurrar uma 4060, você provavelmente vai anular esse ganho geracional. Ou seja, se você sair de uma 4060 para uma 5060 e o seu processador já estiver gargalando com a 4060, ele vai continuar gargalando e vai ser ainda pior com a 5060. Então, por isso que a gente testa com processadores mais poderosos, para mostrar que existe essa diferença. Por outro lado, se o seu processador não for capaz de empurrar, principalmente em Full HD, você não vai ver essa diferença de performance. Outro ponto importante é que a performance da 5060 é basicamente uma 4060 Ti. Sim, em rasterização ela é basicamente uma 4060 Ti. Se você já tem uma 4060 Ti, não faz diferença. Se você está pensando em comprar uma 4060 Ti, a 5060 vai entregar a performance que ela já entregava, pelo menos em rasterização. Em Ray Tracing já nem tanto, vai ficar bem próximo. A 4060, a performance dela é basicamente uma 5050 hoje. Então, o que aconteceu foi meio que uma substituição das placas. Subiu-se um nível na nova geração, eliminou-se o que já não existia, tipo a 4060 não tem nenhuma placa abaixo dela, e aí a 5050 faz o papel da 4060 e a 5060 faz o papel da 4060 Ti. Se você tá numa 3060 Ti, também não faz diferença, não compensa você fazer upgrade para 5060, a não ser que você queira acesso às novas tecnologias. Se você tá montando um PC do zero, eu diria que vale a pena você ir numa 5060, até porque nos últimos
últimos preços praticados, uma 4060 estava muito próxima de preço de uma RTX 5060. Até 20% mais você ainda vai estar pagando tecnicamente para ter um upgrade de performance sem estar perdendo nada, você tá no 0 a 0. Ah, eu paguei mais, mas aí eu tive proporcionalmente mais performance. Se uma 4060 tiver custando, sei lá, 30% menos do que uma 5060, 35%, 40% menos, aí com certeza vai de 4060 que você vai estar muito feliz. Para quem tá em gerações bem mais antigas, inclusive eu já fiz um vídeo aqui comparando. Se você tá na série RTX 20, na série RTX 30, vale muito a pena fazer upgrade por uma RTX 5060. É claro que saindo de uma 3060 para uma 5060, dá aquela sensação de derrota porque você tá perdendo 4 GB de memória. É bastante coisa, mas se você precisa dessa performance, provavelmente ela é a melhor alternativa. Acima disso, só vai ter uma 5060 Ti de 16 GB. E é justamente aí que a Nvidia vacilou, porque sim, faz falta VRAM. A gente vê o próprio Indiana Jones, que é um jogo que é mostrado pela Nvidia. Ah, mas você pode ajustar as qualidades. Eu posso, mas eu não deveria precisar, porque a GPU é poderosa o suficiente para conseguir rodar. Então, o mínimo que se pede é que o restante da configuração da GPU acompanhe a GPU, né? Então que tenha VRMs, que tenha fases, que tenha um PCB, que tenha refrigeração e que tenha memória o suficiente para acompanhar ela sem precisar ficar fazendo ajustes específicos por uma limitação da placa. É tipo assim, você não pode chegar nesse clock nesse jogo porque senão o VRM vai explodir. Não faz sentido. Com a concorrência, né, com a B580 de 12 GB e com algumas outras alternativas, tipo a 9060 XT de 16 GB mais barato, até uma 9060 XT de 8 GB, a Nvidia considere na próxima geração pelo menos os modelos de 12 GB. Agora que a gente vai ter os chips de 3 GB, eles podiam muito bem fazer uma RTX 5060 Super, porque a 5060 não é uma placa ruim, na verdade para Full HD ela é muito boa. Tirando alguns casos ali bem pesados, tipo o The Elder Scrolls, ou alguns jogos que não rodam, tipo o Star Wars, que não roda mesmo 60 FPS com tudo no Ultra, ela consegue empurrar tudo no Ultra, quase tudo no caso, né? E com uma performance muito boa. Eu diria que é uma boa substituta para uma 4060 se você estava pensando em comprar uma 4060, porque eventualmente a 4060 vai sair do mercado. Quanto tempo vai demorar? Ah, não sei, deixa aí nos comentários, né? Quando que você está comentando isso e se ainda tem 4060 nova para vender? Ainda tá valendo a pena? Porque assim, a 5060 ela não tem concorrente direta da Intel, que seria uma boa, que seria a B580. A B580 tá mais para 4060, ou mais para concorrer com uma RTX 5050. A única concorrente que a 5060 teria seria uma 9060 XT de 8 GB. E é aí que o negócio pega, porque a 9060 XT também tem 8 GB, mas ela tem mais performance do que a 5060 e costuma estar num preço muito próximo. Então, fica de olho porque quem sabe a Nvidia não dá uma ajustada no preço, caiu bastante desde o lançamento. Aliás, comenta aí quanto que tá custando a 5060 agora. E me diz se você escolheu a 4060, a 5060, qual placa você escolheu, por que você escolheria, de qual você tá vindo, tá fazendo upgrade de gerações anteriores, tá com CPU bom, tá? Deixa aí nos comentários, diz aí o que você achou da performance da 5060, do salto que teve de performance de uma geração para outra. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Dá uma conferida nesse outro vídeo que a gente fez aí comparando todas as gerações de RTX da série 60 até agora. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.